Olá, pessoal. Muito boa noite. Quero saudar aí os amigos que vão acompanhar, aqueles que estão começando a acompanhar a nossa transmissão. Hoje eu quero falar sobre um tema que tem ocupado a pauta dos jornais nos últimos tempos. A gente tem falado sobre a questão das plataformas de venda pela internet, de importações, e foi noticiado algumas medidas a serem adotadas pelo governo federal, que soaram a uma primeira vista assim um tanto quanto exageradas por um lado ou necessárias, a depender do nosso ponto de vista, por outro. Mas eu não me contento com essas explicações. Eu tentei compartilhar com vocês aí ao longo da semana alguns cards falando sobre a legislação que ampara a fiscalização aduaneira. Eu tenho falado sobre isso nos últimos dias, e aí eu resolvi convidar uma pessoa que tem autoridade, tem experiência e fala há muito tempo sobre liberalismo, para a gente ter uma outra perspectiva. Afinal de contas, a gente ouve muito falar, a gente ouve muitas pessoas abordarem a questão pela mesma ótica, a ótica que o Brasil veio endereçando esse problema ao longo dos anos. O Brasil, como de regra, né, qual é o modo de resolver os problemas? É editar regulamentações, restringir as importações e assim proteger o patrimônio nacional, proteger a chamada indústria nacional. Isso não é de hoje, isso é, digamos, a tônica das últimas décadas. O Brasil se notabilizou por tentar proteger a economia brasileira por meio de medidas protecionistas, e a gente chegou aonde chegamos, né? Então, a administração eleita se elegeu com uma bandeira, com um discurso, com uma mensagem que não se alinhava com a ideia de protecionismo, não se alinhava com a ideia de imposição de barreiras. Esse foi o discurso eleito, né? Ainda que muitos não estejam familiarizados com isso, a grande parte da população não conheça esse debate, mas esse foi o discurso eleito. E, na verdade, a gente viu que na prática mesmo não veio medidas, não foram implementadas medidas que estivessem alinhadas com esse discurso. E, para surpresa de poucas pessoas, essa medida vem ao encontro da tradição histórica do Brasil, a tradição histórica de protecionismo. Então, a gente conseguiu chegar ao ponto de, em pleno século XXII, cogitar, adotar medidas para banir aplicativos, para banir marketplaces, o que soa um tanto quanto anacrônico e, para não dizer, decadente. Então, eu estou conversando aí com vocês. Fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para interagir comigo. Eu estou aguardando o nosso convidado. Vamos ver se ele já chegou aqui para eu chamá-lo, e assim a gente... Vamos ver se... deve estar entrando aí. Opa, agora sim. Está conectando. Olá, boa noite, Roberto. Tudo bem? Boa noite, Ederson. Tudo bem? Obrigado. Ótimo, que bom que conseguiu abrir um espacinho aí na agenda para a gente bater um papo. Eu sou um admirador assim do trabalho que o Roberto faz há alguns anos, né? Não é de hoje, né? Hoje talvez seja hype aí o pessoal falar de liberalismo, mas você vem defendendo isso há algumas décadas, né? É verdade. O tema que eu me identifico. Eu sou advogado tributarista, eu falo muito sobre tributação, né? E falar sobre tributação com viés liberal é quase que uma mosca branca, né? Ninguém se apresenta com esse discurso.
E eu vejo necessidade da gente colocar no debate alguns fundamentos, algumas bases do liberalismo, e que nesse caso, que a gente vai utilizar apenas como referência, né, o caso da medida do governo de restringir, combater o chamado camelódromo virtual, venha ao encontro, né? Uma série de medidas ao longo da história, você pode até contar algumas coisas aí que você já viu, que é mais do mesmo, né? O Brasil, mais uma vez, sendo protecionista, mais uma vez se fechando em relação ao resto do mundo. Mas te agradeço Na muito, Roberto. realidade, E aí, desculpa, Ederson, fica à eu queria, vontade. na realidade, agradecer o teu convite, tá? Para amigos como tu que defendem essas ideias, a minha agenda está sempre aberta, independente dela estar ocupada ou não. É uma satisfação vir aqui conversar contigo e falar com o teu público aí que te segue também sobre esse assunto. É um assunto que eu também prezo, mas na realidade não é de novo, né? A gente continua com essa intervenção estatal no que se refere ao comércio exterior, como de resto em toda a atividade produtiva brasileira, né? Quer dizer, não há atividade produtiva, não há empreendimento, não há investimento, não há consumo onde o governo não interfira, né? Estabelecendo leis e regras baseados numa determinada visão de sociedade que é muito própria do governo e também, de certa maneira, ela é aceita, ela é chancelada pela própria sociedade, né? Então, eu acho que sim, é um canal, uma porta interessante falar sobre comércio internacional, sobre comércio exterior, para a gente discutir os fundamentos do liberalismo, né? Para que a gente possa aprofundar um pouco mais e saber por que nós vivemos este inferno fiscal, né? Esse inferno tributário, né? Como a gente conhece, né? E nessa linha, Roberto, eu vou fazer aqui a função de advogado do diabo, e é o diabo mesmo, né? Que é as amarras, as normas, as regulações que nos atrapalham tanto no dia a dia, mas eu te pergunto aqui, fazendo uma função de defensor, mas afinal de contas, Roberto, você defende esses comerciantes irregulares que estão entrando no Brasil sem recolher o imposto devido e prejudicando a indústria nacional? Bom, a gente já começa a ver como é enviesada a conversa sobre isso quando se utiliza o termo camelódromo virtual, né? Quer dizer, camelódromo nos leva à ideia de pessoas fora da lei que atuam à revelia das decisões governamentais, seja para praticar crimes, né, que realmente pode acontecer nesses casos, como por exemplo, o crime contra a propriedade intelectual, quando as pessoas pirateiam produtos e vendem fora dos canais de distribuição regulares, né? Ou produtos roubados, né? Que também são vendidos, comercializados nas ruas ou via internet e tal, de uma forma criminosa, né? O que a gente tem que entender é separar isso em primeiro lugar, né? O comércio ele deve ser absolutamente livre, né? As pessoas devem ser livres para produzir aquilo que elas acham que os outros terão interesse, ou se não terão interesse também é livre, só que vai falir, é um fracasso, né? Assim como elas devem ser livres para consumir aquilo que elas desejam, né? É claro que o que não pode acontecer é as pessoas roubarem ou copiarem, tá, o que é dos outros e vender aquilo como se fosse seu, né?
sacrificando aqueles que tiveram as ideias originais, ou que produziram ou pagaram por aqueles produtos, para ter ganhos imerecidos, né? Então, essa distinção eu acho que é fundamental quando a gente analisa sob a ótica da justiça, tá? Essa questão. Agora, eu acho que o nosso problema ele é muito anterior, né? Desculpa eu te interromper, mas só para deixar claro, assim, o pessoal que me acompanha, não estamos em hipótese alguma aqui defendendo o contrabando, evidentemente, e o contrabando, à luz do direito, é ilegal, e fere também princípios liberais, né, que é eu prestigiar o direito de propriedade. Eu criei uma invenção, eu produzi algo que me é por direito, e aí vem um outro e totalmente a revelia da legislação e está explorando. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando do comércio legal. Sem dúvida. O que me parece, e aí talvez eu seja bem radical nessa questão, é que a própria legislação que fala, que regula, que define o que é contrabando, é, na realidade, uma violência, né? Porque ela inclui no contrabando, né, aquilo que não deveria ser incluído, que é a livre transação entre as pessoas de produtos regularmente produzidos ou regularmente comercializados. Quando eu digo regularmente, eu não estou tendo em vista as normas governamentais, mas sim se aquilo foi obtido de forma coercitiva, violenta ou não, né? Então, o contrabando, na realidade, ele é um crime fabricado, tá? Que além de tentar combater os crimes verdadeiros que envolvem o comércio ou a produção de produtos, ele coloca no mesmo saco ações que não são criminosas, ações que não são violentas, ações onde não há vítimas, né? Se compro um produto importado, fabricado por alguém e vendo para ti, por exemplo, eu não estou sacrificando ninguém, nem o produtor, nem a ti como consumidor, se eu sou o intermediário, né? No entanto, se eu não obedecer às leis do Estado que regulamentam, seja a questão burocrática, né, que estabelecem as barreiras aduaneiras, seja a questão tributária, que estabelece também barreiras alfandegárias, então eu não estou praticando um crime, né, sob a ótica ética, moral, né? Eu posso estar cometendo um crime sob a ótica do Estado, né? Mas verdadeiramente isso não é um crime. Crime é sim o governo interferir nas relações particulares entre empresas ou particulares ou pessoas físicas que querem simplesmente trocar valores que para eles são mais interessantes, né? Então, essa distinção eu acho que é fundamental, né? Sim. Mas aí eu te pergunto, reitero ali a pergunta, mas e como é que fica a proteção aos brasileiros aqui que pagam os seus tributos em comparação com aqueles que importaram e supostamente não recolheram seus tributos? Como é que a gente justificaria isso? Bom, para a gente poder justificar isso, a gente precisa dar um passo atrás e olhar a coisa à distância, tá? De que maneira? Em primeiro lugar, a gente precisa entender para que serve o governo, né? O governo serve, obviamente, para a proteção dos direitos individuais de cada um, tá? De cada indivíduo, de cada cidadão que participa daquela sociedade. O que significa proteger os direitos individuais? Significa estabelecer um Estado de direito onde aquelas pessoas que querem agir pacificamente, né, que querem criar
produzir, trabalhar, comerciar, consumir ou manter determinados bens, tá? Elas possam fazê-lo sem serem importunadas por aqueles que querem obter o que não conseguem obter moralmente com o uso da violência. Tá? Então, o governo serve apenas, no meu modo de entender, para isso, quer dizer, proteger aqueles que querem criar, produzir, trabalhar, comerciar e consumir, daqueles que querem fraudar, roubar, enfim, agir de forma violenta. Né? É interessante quando a gente vê o governo operando, nesse caso, que ao intervir, seja tributando ou regulando, o governo ele passa ele próprio a ser alguém que viola os direitos individuais dos outros, né? Passando então a ter as mesmas características daqueles contra os quais ele deveria dirigir a sua ação. Tá? E mais, ele passa a perverter a sua função porque ele próprio agride aquilo que ele deveria proteger. Agora, por que o governo deve proteger os direitos individuais das pessoas? Porque os direitos individuais, que são exatamente o direito à vida, né, que é a necessidade que a gente tem de agir para se manter existindo, o direito à liberdade, que é a possibilidade da gente agir de acordo com o nosso próprio julgamento, o direito à propriedade, que é o direito que a gente tem de dispor daquilo que a gente cria de acordo com a gente achar melhor, né? E o direito à busca da felicidade, que é resultado disso tudo, né? Que é a gente estabelecer propósitos de vida, buscar realizá-los para então atingir aquele estado de satisfação plena, não contraditória, né? Que a gente chama de felicidade. A gente precisa saber que esses direitos individuais são necessários exatamente para que a gente não apenas possa existir como indivíduo, como também, e principalmente, para que a gente possa conviver em sociedade. Né? Por que a gente não vive isolado? Né? Por que a gente vive em sociedade? Porque o ser humano, ele precisa, para viver como ser humano, produzir tudo aquilo que é necessário para a sua vida. Então, ele precisa de conhecimento e de acesso aos recursos, sejam eles naturais ou artificiais produzidos, para que ele consiga satisfazer essas demandas. Então, é contraditório a gente entender que nós, seres humanos, precisamos de tudo isso. No entanto, na sociedade onde a gente vive, tem uma instituição que impede não apenas que a gente faça isso tudo, crie, produza, trabalhe, comercie e consuma como a gente bem entende, e ainda é impedido de transacionar também com outras sociedades, que é, na realidade, uma necessidade, porque nós não somos oniscientes, nós não conhecemos tudo que é possível ser construído, nós não sabemos sequer como fazer muitas coisas, né? A gente não tem tecnologia, não tem conhecimento apropriado para desenvolver todas aquelas demandas que a gente tem, né? Satisfação de demandas que a gente tem. Então, quanto mais livre for uma sociedade, quanto mais aberta for uma sociedade, maior será a satisfação daqueles que nela residem. E é uma falácia se achar que restringindo os acessos aos mercados, né, fazendo reserva de mercado, proibindo, taxando produtos, a gente vai proteger a sociedade. Pelo contrário, a gente vai tornar essa propriedade mais pobre, mais miserável, mais dependente do próprio Estado. Esse é o gancho que eu queria aproveitar para colocar em xeque aqui uma afirmação, né? O Brasil, ao longo das últimas décadas, né? Isso não é um mérito desse governo, mas é uma sequência de modo de pensar que está sendo reproduzido ao longo dos anos, de entender que ao proteger a indústria nacional, nós estaríamos fortalecendo. E aí a gente coloca regras restringindo a entrada de produtos, que isso tornaria a sociedade melhor.
Como é que tu vê esse tipo de afirmação que é, digamos, o mainstream, né? Do approach desse problema. Vamos Eu criar acho que há regras, duas elevar a falácias, tributação. sim. É, posso responder? Claro, claro. Eu acho que há duas falácias aí, se não mais, mas eu vou focar em duas, que são importantes. Em primeiro lugar, reserva de mercado, né? Seja através de legislação que impede que haja competição, concorrência, né? Livre competição, livre concorrência num determinado mercado, ela não protege ninguém, tá? Sequer protege o próprio produtor. O produtor ele é privilegiado através de benefícios imeritórios, né? Porque ninguém é dono do mercado, ninguém é dono da vida das pessoas, ninguém é dono da liberdade das pessoas, ninguém é dono da propriedade das pessoas, a não ser ela mesma, tá? Então, quando o governo estabelece que os consumidores não podem comprar de A e B e apenas de C, não está protegendo nem A nem B, e também não está protegendo C, porque a partir do momento em que C passa a operar nesse mercado, o que acaba acontecendo? Por não haver competição, ele não precisa ser competente, né? Porque competente vem disso, né? Ele pode ser improdutivo, ele pode não ter qualidade, ele pode até ser beneficiado com um monopólio, né? Ou um oligopólio, enfim. E isso é prejudicial para a atividade, né? Porque a partir do momento em que, por alguma razão qualquer, a política muda, né? Porque se o governo ele oferece reserva de mercado hoje, ele pode tirar amanhã, né? Essa empresa, por não ter tido o estímulo da competência, ela vai se tornar incompetente. E mais, e essa seria a segunda falácia, a partir do momento em que uma determinada empresa é protegida e o empresário, então, eleva os preços para aproveitar essa proteção, para aproveitar esse privilégio e benefício, as pessoas que pagam mais por esses produtos deixam de consumir outros produtos de outras cadeias produtivas, né? Porque não lhes sobram recursos suficientes. Então, se paga mais caro, por exemplo, na compra de um carro, né? E se deixa de comprar uma casa, porque na compra do carro a gente gastou parte do dinheiro que poderia ser gasto na compra de uma casa, né? Então é uma rede, se forma, na realidade, um círculo vicioso, tá? Deletério, que tende à miséria, que tende à destruição de riqueza, tá? Então, nenhum governo pode proteger a indústria, o comércio. O governo tem que proteger o mercado, né? De que maneira? Deixando o mercado livre, tirando do mercado exatamente a violência, né? O uso da coerção. Quando o governo intervém e estabelece esses privilégios, ele necessariamente precisa usar a coerção, e uma das maneiras que ele faz é essa, é criar leis que estabelecem que as pessoas comerciar livremente entre elas produtos legais é contrabando, e se é contrabando é ruim, né? Então, é contra isso que a gente precisa necessariamente para que se a gente quiser ser um país mais próspero, mais rico, lutar, né? Sobram exemplos na nossa história, né, de proteções que, a pretexto da proteção, aquele mercado jamais se desenvolveu e a gente continua nutrindo players dependentes, né, dessa proteção estatal. A gente nunca consegue desmamar. Eu acho importante, Anderson, a gente dividir essa questão em dois aspectos, tá?
Um aspecto moral, ético, e outro aspecto propriamente econômico, digamos assim, utilitarista, tá? A gente sabe que proteger a indústria ou o comércio através do uso da coerção do Estado, tá? Ele implica em mais dificuldades para a criação e produção de riqueza, tá? Há, inclusive, também concentração de renda, né? Muita gente é deixada de fora do mercado. Isso não é só no comércio internacional, isso é em todas as atividades, né? Seja desde a abertura de uma loja na esquina, de um salão de beleza no meio da quadra, de uma escola em casa ou de uma banquinha para vender pipoca na rua, tá? Então sempre há essa regulação, e essa regulação ela leva necessariamente a maior dificuldade econômica. Então, utilitariamente é nefasto esse tipo de intervenção estatal, tá? Agora, moralmente ele é muito pior, porque se nós seres humanos, tá, precisamos para viver usar a razão, e se a gente tendo a possibilidade do uso da razão, a gente pode criar as coisas que vão nos satisfazer, material, espiritual ou intelectualmente, tá? Então, a ética que está ligada a isso é a ética do autointeresse, né? O individualismo. Quer dizer, nós não somos um meio para a satisfação dos outros, né? Nós não podemos ser vistos como alguém que vai ser obrigado pelo governo a se sacrificar pelos outros, abrindo mão de direitos, né? Por quê? Porque nós precisamos agir livremente para buscar a nossa felicidade. Então, é imoral, é antiético o governo agir impedindo que a gente exerça aqueles direitos individuais que garantem que a possibilidade de nós satisfazermos essa visão ética de que nós, como indivíduos, somos um fim em si mesmo, tá? Então, o nosso objetivo como ser humano, como indivíduo, é a nossa própria felicidade, é manter a nossa própria vida, tá? E a gente faz isso da melhor maneira possível quando a gente interage com os demais na sociedade de forma espontânea, de forma voluntária, de forma livre, né? Porque aquele que se isola, certamente ele vai ter uma vida muito mais difícil do que aquele que interage socialmente com quem tem mais conhecimento, com quem tem mais recursos, com quem tem mais capacidade para criar os valores necessários para que a gente possa manter a nossa vida e buscar a nossa felicidade. Exato. E eu sempre, quando escuto pessoas falando que, veja, a gente precisa proteger, imagine se países pequenos como Coreia, Japão, que não são capazes de produzir todos os bens necessários para satisfação, eles proibissem a entrada de produtos, as pessoas morreriam de fome e não teriam os insumos necessários. E, pelo contrário, esses países mostraram, com a boa utilização dos recursos que dispõem, da abertura do mercado, que prosperaram, né? Enquanto que Na realidade, tanto o Japão quanto a Coreia, eles tinham mercados absolutamente fechados. O Japão era fechado absolutamente, né? E só a partir das negociações, muitas vezes até não muito amigáveis, né, com os Estados Unidos, é que o Japão abriu o seu mercado para que as transações pudessem acontecer, né? Naquela época, a vida, tanto na Coreia quanto no Japão, era uma vida feudal, né? É mais ou menos como é no Brasil, né? Existia uma classe privilegiada que tinha acesso a todas as riquezas, e o resto da população vivia da mão para a boca, né? Não transacionava livremente, dependia desses que eram os senhores feudais, e aí vai, né? Quer dizer, nós, brasileiros, vivemos ainda, no meu modo de entender, uma sociedade pré-capitalista, tá? Uma sociedade
de economia mista, né? Onde a gente tem um pouco de feudalismo, um pouco de socialismo, um pouco de fascismo, um pouco de comunismo, e algumas iniciativas assim muito efêmeras, né? Onde a liberdade realmente faz parte das relações. E uma das maneiras de fazer com que essa liberdade seja possível é exatamente essa, é burlar essa lei absolutamente autoritária, arbitrária, que estabelece que as pessoas não podem transacionar livremente, seja no comércio internacional, seja no mercado doméstico. Sensacional, e eu sabia que a gente ia querer conversar mais e prosseguir no nosso bate-papo aqui, mas, enfim, a gente combinou que seria 30 minutos, até eu tenho os meus alunos aguardando para lecionar agora, começa a aula agora daqui a pouco, então eu queria oportunizar aqui para que tu se despeça adequadamente, mas de antemão já agradeço muitíssimo, Roberto, pela oportunidade de conversar contigo. Eu admiro muito o teu trabalho e talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de dizer isso. Quem não conhece o Roberto, eu recomendo aí, siga o perfil, vocês vão ouvir opiniões que vão um pouco questionar o senso comum, né? E é importante que a gente tenha a oportunidade para debater ainda quanto é possível. E te agradeço muitíssimo a tua generosidade aí de conversar conosco esses minutinhos. Foi um enorme prazer, Ederson, estar aqui conversando contigo e falando um pouco com o pessoal aí que te assiste. A gente pode aprofundar mais cada uma dessas questões que foram levantadas aqui, por ti e por mim. Em outra oportunidade, estou sempre à tua disposição, quando tu quiseres, só me chamar e vamos fazer uma nova live aí para explorar mais esse assunto importante. Valeu, valeu. Muito obrigado, Roberto. Valeu, um abraço forte. Tchau, tchau.